Bom dia para você que está chegando aí. Vamos começar a compartilhar essa live aí, graças a Deus. Vai ser bênção na vida de hoje. Deus é gracioso, Deus é poderoso. Estou aqui também fazendo meu compartilhamento aqui, ó. Entra aí, pô. Vai entrando, vai compartilhando. Ó, é EBD agora. Vem, povo. Eita glória. Deus é bom. Compartilha com todo mundo aí, gente. Em nome de Jesus. Eita glória. Aí tá chegando o povo aí, ó. Pastor Marcon já chegou aí. Bom dia, meu pastor. Eita glória. Esse povo aí entrando aí. Deus é bom demais. Aleluia. Deus tá vendo você perder na hora da EBD aí, ó. Da sua casa, hein? Corre aí, ó. Que aqui é Britânica. 9 horas em ponto, gente. Chama geral aí, compartilha, porque realmente muita gente aí precisa ouvir essa palavra de Deus aí, essa instrução da parte do Senhor nessa manhã aqui. Então, em nome de Jesus aí, vai chamando o povo, vai compartilhando, porque Deus é bom, Deus é glorioso, aleluia. Na outra semana aí reclamaram, falaram que não tinha louvor, que o negócio estava complicado aí, me pediram até para sair da aposentadoria aí, mas complicado, né? Depois que você se aposenta fica difícil, né? Aí, na bênção de Deus, o que a gente fez? Chamou alguém que, né, tá na prática aí da graça de Deus aí, podendo suprir as nossas carências em nome de Jesus. Chamar aqui meu irmão aqui, Rainer. Entra aí, meu irmão. Eita glória. Paz do Senhor, dá licença, eita glória, tudo bem, gente? Paz do Senhor, Deus abençoe aí. E aí, estão preparados? Mais uma vez adorar o Senhor? Quero te convidar aí, em nome de Jesus, que nesse momento aí você possa fechar os seus olhos, amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Sei que nós temos passado um tempo difícil, né? E tanta gente, né, tem se desesperado, tanta gente tem pensado até em desistir, né? Mas nós não somos aqueles que desistem, nós não somos aqueles que retrocedem. Glória a Deus. E em nome de Jesus eu quero que você feche os seus olhos aí, nós vamos orar um pouquinho. Aleluia. Pai, graças nós te damos, Senhor. Graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor se faz presente, Pai, em cada lar nesse momento, Pai. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor entre nessas casas agora, Aleluia. Que agora seja feito um trono de louvor, de adoração, Senhor, nesses lares, Pai. Ocupa agora todos os pensamentos, Senhor. Tens liberdade no nosso meio, Senhor. Toma cada um daqueles, Senhor, que tem passado por aflições nesse tempo difícil, Senhor, tempo de incerteza, tempo de dificuldade, Senhor. Mas em nome de Jesus nós prevaleceremos, Senhor, porque nós somos mais que vencedores. A vitória já é garantida para aqueles que temem ao Senhor. A vitória já é garantida para todos aqueles, Senhor, que se esforçam, que não desistem, Senhor. E nesse momento, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor possa tomar essas mentes, esses corações, Senhor. Aquele que está pensando em desistir, Pai, que não desista mais, Senhor. Quer seja, Senhor, da sua vida, quer seja do seu casamento, quer seja, Senhor, do que for, de todos os projetos, Senhor, que o Senhor deu, que o Senhor entregou, que o Senhor, Deus, colocou nas mãos de cada um, Deus, que está agora nos seus lares, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, desperta o teu povo, Senhor. Sim, meu Deus. Desperta o teu povo para continuar lutando, para continuar guerreando, para continuar fazendo a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Sim, meu Deus.
Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Ele sabe, ele conhece a tua estrutura. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou a cara rede, você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a sua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Paz do Senhor, Deus abençoe. Vamos acompanhar aí esse estudo que promete, tá? Deus abençoe, irmão. Glória a Deus. Dá uma ajeitadinha ali na câmera pra mim, só focar pra cá. Eita glória, aleluia. Aí tá vendo? Já teve louvor essa manhã aí. Glória a Deus, né? Davi, não, só virar no isto. Aí, só enquadrar aqui mais ou menos. Glória a Deus, aleluias. Meu irmão aí me dando essa graça aí. Eu canto mal pra ele, meu irmão. Eita glória, eu canto mal, mas
Meu irmão aí, ó. Que bênção aí, graças a Deus. Dupla, Heine Ralph. É quase dupla sertaneja aqui. Misericórdia. Eita glória. Mas nós estamos aqui, né, para aprendermos um pouco mais da palavra. Se você ainda não compartilhou o link da live aí, compartilha. Vamos marcando o pessoal nos comentários. Eita glória. É um dia especial nessa manhã, graças a Deus. E hoje a gente vai estar falando um assunto muito interessante. E eu tenho certeza de que esse assunto é importantíssimo para a fé cristã, é importantíssimo para a caminhada cristã de uma maneira geral, tá? Já de antemão quero falar, se você tiver sua pergunta aí durante essa live, aí você vai escrevendo a sua pergunta aí na parte de baixo, aí, em nome de Jesus, joga aí no seu comentário, cheio de pontinhos de interrogação para chamar a minha atenção, porque senão pode ser que eu não consiga visualizar a tua pergunta, tá bom? Se eu souber responder, graças a Deus, porque Deus é que derrama o conhecimento. Se eu não souber responder, o Espírito Santo vai levantar alguém aí para responder, e se não levantar ninguém lá na glória, a gente pergunta a ele em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, irmãos, graças a Deus. Mas hoje a gente vai estar estudando a última lição do trimestre, que é a lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. Essa lição vai ser uma bênção para nós enquanto cristãos, para a gente entender algumas coisas preciosas. E esse trimestre foi muito bom, né, irmão? A gente teve temas como da natureza humana, né? Desde do surgimento de Adão e Eva, a toda a natureza, os atributos do ser humano, falando sobre sexualidade, sobre pecado, sobre início de civilização humana, todo o processo do que é ser humano, até a aula do domingo passado que a gente falou sobre Jesus, o ser humano perfeito, e hoje a gente vai falar sobre o novo homem em Cristo. O texto áureo está em Efésios 4,13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Como nós vimos na aula anterior, né, o ser humano não sabia ser humano, Deus se faz carne e faz a estatura perfeita de um homem. Se você quer saber o que é um homem perfeito, o que é ser humano perfeitamente, o que é a perfeição da humanidade na sua a completude, a gente tem que olhar para Cristo Jesus. E hoje a gente vai falar sobre o ser humano após ter esse conhecimento, amém? A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora sendo Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Eu quero ler a leitura bíblica em classe aqui com vocês. Graças a Deus, Deus vai falar aos nossos corações. A leitura bíblica está lá em João 3, a partir do verso de número 1, um texto que é bem conhecido pela igreja, mas é extraordinário. A gente vê aqui a conversa mais importante da história, e eu já te falo porque essa é a conversa mais importante da história. Diz assim, João, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir, se tiver com a revista já está aí na lição. João, capítulo de número 3, verso número 1 ao 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com ele de noite, com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tomar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: é necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ao que Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus tem uma resposta interessante, ele diz: Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso?
Na verdade vos digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei coisas terrestres, não creis, como crereis se vos falar das celestiais? Olha, ninguém subiu ao céu senão o que desceu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eita glória! Senhor, a tua palavra foi lida nesse lugar e o teu nome é exaltado sobre todos os cantos dessa terra. Aonde essa live chegar, aonde esse vídeo chegar, vai ter gente exaltando e glorificando o seu nome por quem o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz. Nós pedimos humildemente ao Espírito Santo que revele-te a nós a sua palavra, porque homem algum pode te revelar. Pelo contrário, a tua palavra diz que o Senhor se daria a conhecer. Mas o Senhor colocou o seu Espírito sobre mim e sobre o meu irmão que assiste essa live, para que o Senhor possa nos fazer compreender as grandezas do seu reino, para que o teu nome seja exaltado. Nós oramos assim, te pedimos, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Estou aqui com a minha aguinha aqui, que da última vez eu fiquei com a boca seca aqui, foi difícil, irmão. Eita glória. Então, amados, a gente está diante de um texto maravilhoso, um texto muito profundo. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre esse texto. E Jesus está num local e de repente um dos príncipes de Israel, um dos mestres reconhecidos de Israel, ele vem falar com Jesus na calada da noite, escondido, porque não queria talvez ter uma má fama de conversar com Jesus, mas mal sabia ele que ia ter a conversa mais importante da história. E hoje eu já quero falar que existem conversas que são importantíssimas para o crescimento espiritual, para o seu avançar no reino de Deus. Então, por isso que a palavra de Deus vai dizer, olha só, tira do seu meio toda conversação torpe, não se assente à roda dos escarnecedores, porque não se assentar à roda dos escarnecedores, né, nem se deter no caminho dos pecadores, não é só uma frase para você sair de perto desse, mas para se aproximar daqueles que têm fruto, tem boa dádiva para entregar. E essa vai ser uma conversa que nós vamos ter aqui, muito preciosa da parte de Deus, para que o Senhor possa falar com vocês nessa manhã. Então está tendo aqui a conversa mais importante da história, algo extraordinário para o ser humano. E a gente vem nessa conversa e Nicodemos chega ali e Jesus fala uma coisa para Nicodemos que parece ser totalmente antinatural na mentalidade de Nicodemos, porque Nicodemos tem a mentalidade do homem carnal, do homem dessa terra. Ele diz assim, necessário vos é nascer de novo. E nascer de novo, no original, no grego, é genauanoten, mais ou menos isso aí, que eu não sei falar grego. Mas esse termo é realmente para ter uma nova gênese, um novo nascimento, para ser feita uma nova estrutura do que é o ser que está sendo dito aqui. Então Jesus vai dizer isso, tá? É necessário realmente nascer de novo. Ninguém entra no reino dos céus sem nascer de novo da água e do Espírito. Mas isso é algo que Nicodemo não consegue compreender. Jesus vai falar que é nascido da carne é carne, mas que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemo não consegue entender isso. Ele fala, como é que pode ser isso? Ao que Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não sabes. Agostinho tem uma frase interessante, bem pertinente para esse tema. Agostinho diz que eu creio para depois compreender. Tem gente que pensa que a fé cristã é algo que você possa colocar diante de um cenário de estudo e dizer assim, agora que eu estudei, agora que eu sei, eu compreendo, então eu creio. Não, isso não funciona na fé cristã. Na fé cristã é necessário o start da fé. A gente ouve a palavra, crê, para depois compreender. Por quê? Porque a nossa mente natural não consegue conceber aquilo que é do Espírito. Então, como eu vou entender o que é do Espírito se eu não nascer de novo? Se eu não nascer do Espírito? Então, essa é uma verdade muito pertinente. O homem natural nunca vai entender.
Talvez você esteja na sua casa aí e você ainda não consiga compreender. Então hoje eu quero já orar a Deus e pedir a Deus para que faça você nascer de novo no reino de Deus, para que você possa compreender a palavra de Deus. Agostinho diz: eu creio para depois compreender, não o contrário. A fé cristã não é uma fé de análise, não é uma fé simplesmente de estudo. O que os fariseus fizeram? Eles fizeram da fé judaica a fé do estudo das Escrituras. Então, Jesus está mostrando aqui, não, vai muito além disso. Vocês não podem compreender os mistérios de Deus se vocês não nascerem de novo. Amém? Se tiver sua pergunta aí, você levanta a sua mão que nós vamos engrenar aqui, em nome de Jesus, e nós vamos fazer algo especial aqui. Então Jesus está mostrando isso, que era necessário que ele fosse levantado, assim como a serpente foi levantada lá no deserto, né? Que a gente vê aquele cenário que está todo mundo sendo picado por cobra, aí Deus manda Moisés levantar uma serpente de bronze no deserto. Jesus está dizendo assim: eu vou ser levantado para que vocês não morram, para que vocês não morram pela serpente, eu vou ser levantado, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Glória a Deus, aleluia. Então ele vai dizendo até que ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é simplesmente aquele que sabe, aquele que decorou versículos, ou aquele que decorou a lei, ou aquele que decorou a palavra, mas aquele que crê. É por isso que é tão difícil para um ateu, porque o ateu acha que ele sabe. Ele lê a Escritura e diz assim: não, eu conheço a Bíblia. Alguns, né? Alguns falam que conhecem, mas nunca leu. Mas isso é interessante, porque é impossível que seja concebido na mente dele, porque ele está achando que ele vai ler, compreender para depois crer. Mas o caminho é totalmente inverso. É eu creio para poder compreender. Amém? Então vamos lá para a lição de hoje? Eita glória! Eita, santos, nascer de novo é aceitar Jesus e ser batizado? Mais ou menos, mas não. Na verdade, a gente nascer de novo é nascer da água do Espírito no reino. É uma ação espiritual, mas a gente vai ver um pouquinho mais disso para frente e eu posso te comentar melhor. Aí o santos. Eita glória. Ivani, que saudade, Ivani. Eita glória. Deus é bom. Vamos lá, gente. Eita glória, qualquer coisa vocês botam aí que a gente vai que vai. Introdução da revista diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Paulo fala: eu não julgo tê-lo alcançado, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, até que seja um dia perfeito. Então a pergunta é: a perfeição espiritual é possível nessa vida? Sim e não. Então Paulo mostra isso de uma maneira de dizer dessa dualidade. Pode ser e pode não ser. Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida. E todo aquele que professa o nome de Deus, se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, a nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal de Deus se estabelece para o primeiro Adão, torna-se possível em seu filho, o último Adão. Bem, essa questão do ideal de Deus para Adão no Éden, que o autor colocou aqui, eu distingo um pouco do que o autor diz, porque eu não acredito que nós estamos voltando para o Éden. Eu acredito que as coisas de Deus elas têm uma ação que vai além do Éden. O Éden é um princípio de algumas coisas. Tá o Noah aqui batendo na porta, aqui querendo participar da live, aqui, Roberto daqui a pouco me socorre. Então eu não acredito que a gente está voltando para o Éden, eu acredito que a gente está indo para algo além do Éden, né? E a gente vai ver isso um pouquinho para frente aí, tá bom? Vamos lá. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nessa aula. E precisa, tá? Sem a iluminação do Espírito Santo a gente não chega a lugar nenhum. Vamos lá. O nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o homem não é gerado nem da carne nem do sangue,
mas de Deus, da água e do Espírito. Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança de que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. E apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Ou seja, não é mérito meu, não é mérito seu, é mérito de Jesus. Toda a graça de Deus e toda a perspectiva de Deus vem de Jesus, não vem de outro. Amém? Vamos lá. A atuação do Espírito no interior do ser humano é um milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta uma nova gênese, a comunhão plena com o Pai Celeste. Plena no sentido de que agora a gente tem acesso total a Deus, mas isso aqui pleno, na plenitude mesmo, a gente vai experimentar lá na glória, né? É uma palavra muito ampla para jogar no momento inicial. Mas aqui a gente vê que a gente, para estar no reino de Deus, a gente precisa nascer, não da carne, mas do Espírito, nascer de Deus, da parte de Deus. Isso é uma atuação de um milagre sobrenatural. Não é algo natural, não é como, eu levantei a mão, agora eu nasci no reino, eu fui lá nas águas do batismo, me batizei e agora eu nasci no reino. Não funciona assim. Não funciona assim. Essas alegorias, essas manifestações adiante do povo, são testificações da fé que a gente já tem. Eu vou explicar isso um pouco adiante aí. Amém? Se tiver qualquer dúvida, pergunta aí que nós vamos aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, nascido de Deus, para a gente entender um pouquinho melhor isso. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como ato de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo, né? A Bíblia diz lá em Apocalipse 13:8, né? Que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Torna-se nova criatura em Cristo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus. Bem, 2 Coríntios 5,17 vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é e tudo se fez novo. É uma nova criação, é algo que acontece no reino, no mundo espiritual. É uma coisa que caiu um pouco em esquecimento, né? Principalmente no meio pentecostal, esse ato, esse momento em que você nasce de novo no reino. Eu acho que por a gente dar muita ênfase na alegoria, né, na testificação pública da fé, que é o batismo, a gente acabou esquecendo de que isso é uma ação espiritual, não é uma ação que eu faço, é uma ação que o Espírito de Deus faz. Então a gente precisa entender isso aí, porque se o Espírito Santo de Deus não fizer, como é que vai acontecer isso? Não é um ato que eu faço que vai fazer eu nascer de novo. Mas se alguém realmente está em Cristo, ele se torna nova criatura. Então, Thaís, você é uma nova criatura se você estiver em Cristo. A Gelsa, a Kaline, o Agnes, todos nós, a partir do momento que de verdade nós cremos, há uma ação espiritual no reino de Deus que nos torna filhos, nos torna nascidos de Deus, nascidos de quem Ele é. Nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como o renascimento espiritual que recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante a lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus o Cristo. Então, o batismo é a representação da fé que nós já temos. Então, o que eu faço no batismo? O que eu faço no batismo é publicamente dizer a fé que eu tenho. Então eu vou lá e ao mesmo tempo que eu morro, eu ressurjo, assim como Cristo morreu e ressurgiu. Então o batismo não é algo que você faça e que aquilo ali é a garantia da sua salvação. Não, é porque você tem certeza da sua salvação
que você desce as águas do batismo para professar publicamente a fé que você tem, para dizer para todo mundo a fé que você tem, para confessar diante dos homens que você está arrependido dos seus pecados e que agora você crê no Senhor Jesus e no projeto de salvação que Ele tem para a humanidade. É isso que é o batismo nas águas. Então, não é do batismo que surge um novo homem, é da experiência de ser nascido no reino de Deus que surge um novo homem. Glória a Deus. Até aqui tudo bem, gente? Tudo ok? Se tiver ok, levanta a mãozinha aí, dá glória, aleluia, porque só Ele pode fazer a gente nascer de novo, irmão. Eita glória. Vamos lá. Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Então, quando ocorre a conversão, as pessoas entendem talvez isso um pouco equivocadamente. A gente olha lá, por exemplo, 30 pessoas reconheceram a Jesus num culto, num evento. Ali, ele está querendo algo com Deus, mas isso só vai acontecer de verdade se a ação sobrenatural de Deus operar sobre a minha vida. Se o Espírito Santo não convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e não fazer com que a fé dele seja lançada diante do Salvador, seja colocada naquilo que realmente importa, porque o ser humano acredita em muitas coisas, o ser humano tem fé em muitas coisas, mas se essa fé não vir e não se achegar à vontade de Deus, como é que ele vai ser nascido de novo? Se o Espírito Santo não operar isso no reino, como é que ele vai nascer de novo? Não tem como. Então não é quando eu levanto a mão. Tem muita gente que levantou a mão um dia na igreja e ela acha que ela está com Jesus. Mas as evidências na vida dela provam o contrário, né? E isso é uma coisa assim que a gente tem que pensar. Porque já parou para pensar? O que é isso? Por exemplo, Gálatas. Quero pegar um texto de Gálatas aqui para mostrar para vocês. Olha só. Gálatas, a partir do verso de número 15. Se vós, porém, mordeis, devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são concebidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essa, a respeito dos quais já vos declaro, como já outrora vos preveni. Paulo está dizendo, olha, eu preveni vocês que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Ou seja, se eu praticar tal coisa, como eu posso entrar no reino de Deus? Mas Paulo vai falar, a ação da carne é essa, mas e a ação do Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, também no Espírito nós vamos andar. Não deixem possuir por vanglória, provocando uns aos outros. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Se eu ando pelo Espírito, eu vou fazer a obra do Espírito, eu vou viver através do Espírito e eu não vou viver mais na prática desses pecados. Pecado passa a ser um incidente na vida do crente. Pecado passa a ser algo que é algo momentâneo, ocorreu, cair numa tentação, a natureza carnal que ainda habita em nós, como Paulo vai dizer que existem duas naturezas agora conflitantes entre nós, o homem natural e o homem espiritual. Então,
é um incidente, não é prática, não é estar em iniquidade. Quem já foi no Amós aí tá ligado nesse negócio aí. Quem for no Amós, levanta a mão aí, glorifica a Deus, que vai lembrar sobre a questão do pecado e iniquidade. Eita glória! Rosa Kaline, eu me batizei aos 16, me desviei aos 21 e só nasci de novo aos 32. Então presumo que não é o ato público, apenas é totalmente espiritual. Quando tive esse batismo de consciência, senti a vontade de ter o ato público do batismo novamente, pois considerei o primeiro atributo de nascer de novo totalmente no espírito. Então, Kaline, realmente, muitas vezes a gente compreende alguma coisa e toma uma decisão de se batizar. Talvez não tenha acontecido a real conversão e ainda assim você desceu as águas do batismo. O interessante sobre esse negócio de batizar de novo é que não é necessário, né? A partir do momento que você tem consciência do que ocorreu, aquele ato público é validado. Não precisa se batizar novamente. Deus é um Deus que visita os templos. Eu sempre falo isso com as pessoas que chegam lá, eu quero me batizar de novo, porque quando eu me batizei eu era muito novo. Não. Mas a Bíblia diz, né? Se crede de todo o coração, é lícito se batizar. Então, a grande questão é, eu creio de todo o coração? Se eu creio de todo o coração, essa manifestação ocorre em mim. Eu começo a produzir frutos dignos de arrependimento. Por que frutos dignos de arrependimento? Porque é o Espírito Santo que produz o fruto em nós, gente. É Ele que nos leva ao arrependimento e à fé. Amém? Vamos que vamos? Eita glória! Então, a gente está aqui diante desse cenário e não é o ato do batismo que faz com que a gente seja salvo. Entretanto, um salvo em Cristo Jesus tem o desejo de professar a fé que ele tem. Então o batismo é válido nesses termos. Então a gente pode colocar aqui, diante desse cenário, duas coisas. A gente tem aquele que creu e não teve tempo hábil de se batizar, assim como o ladrão da cruz, vai ser salvo, glória a Deus, porque creu no Senhor Jesus e na promessa do seu reino. E a gente vai ter um outro público dizendo que creu e que não vai se batizar, porque o batismo é qualquer coisa, talvez esse tipo de gente esteja com medo de assumir um compromisso público. Então ele diz que tem fé, mas não tem fé verdadeira, porque a fé verdadeira assume um compromisso público, assume um compromisso de que agora eu sou diferente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Isso aí, Dada, que ele deu os fruto dele todos os dias sobre as nossas vidas. A gente está precisando sempre. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Até aqui tudo bem, gente? Tudo ok? Tudo tranquilo? Podemos passar pelos pontos mais polêmicos agora? Eita glória! O povo gosta de uma polêmica, né? O negócio é feio, mas a gente vai tentar conciliar algumas coisas aqui inconciliáveis. Eita glória! Louvado seja o Senhor! Vamos que vamos aí. Qualquer dúvida, bota a pergunta aí e joga aí um monte de sinalzinho de interrogação e vamos que vamos. Kaline, eu também tenho essa vontade de aceitar Jesus de novo todo dia. Todo dia eu acordo de manhã e falo, Senhor, eu te quero na minha vida. Eu quero que o Senhor trabalhe em mim. Essa forma decadente aí, eu preciso que o Senhor governe sobre mim, porque senão eu vou estar fadado ao fracasso, à morte e ao pecado. Vamos lá. Justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Nós vamos entrar no termo aqui de justificação, que é um termo para mostrar como a nossa dívida foi paga, o como agora, diante da lei de Deus, nós podemos ser salvos e irmos para a glória e estarmos em contato com o Pai. E isso aqui é muito importante, porque essa é uma ação poderosa da graça de Deus que está em Jesus o Cristo, porque todos nós merecíamos ser condenados, como nós já vimos em lições anteriores. Vamos lá. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás, elas são consideradas como trapo de imundície. Olha só, Isaías 64, 6. As vossas obras de justiça são como trapos de imundície diante de mim. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos
de Jesus o Cristo. Aqui o cara jogou o superlativo lá e tá glória, é isso mesmo, perfeitíssimos em Jesus o Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Vamos lá. Vamos pensar, botar a cachola para pensar. Olha só. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Paulo vai escrever aos Romanos dizendo, não existe um justo sequer, não tem ninguém. Isaías está diante lá de Deus e fala assim, não tem ninguém. Ó, não tem ninguém. João está no céu e ele chora, porque não tem ninguém digno de abrir o livro. Nem eu, nem você, nem qualquer pastor, apóstolo mais santo dessa terra. Nem Enoque que foi arrebatado, nem Elias que foi arrebatado. Ninguém foi achado digno. Ninguém, absolutamente ninguém. Todos pecaram. Pedro, Maria, João, José, todo mundo pecou e estava destituído da glória de Deus. Diante da lei de Deus, Deus deveria exterminar o mal, deveria exterminar o homem. A Bíblia diz o quê? A alma que pecar, essa morrerá. Existiu uma lei desde o início, quando Deus cria o Éden, põe o homem lá para lavrar um jardim no Éden, porque Éden é o nome que Deus dá à terra. Quando Deus cria a terra, ele coloca o homem nesse jardim e ele diz assim, olha só, você vai lavrar, vai cuidar de tudo. Você pode comer disso, comer daquilo outro. Agora da árvore que está no meio você não pode comer. Por quê? No dia que você comer dela, certamente você vai morrer. Então o homem sabe que existe uma lei. A partir do momento que eu transgrido a lei, Deus, por ser um Deus justo, ele tem que impetrar a lei. Quando a gente para pensar num juiz, a gente espera o que de um bom juiz? Que ele coloque o culpado na cadeia ou para pagar a sua pena e pegue o inocente e põe em liberdade. Então, a justiça de Deus vai dizer, eu e você merecemos ser exterminados. Desculpa, nessa manhã dizer que você merecia ser exterminado da face da terra. Mas essa é a realidade. E essa é a realidade diante da justiça de Deus. Quantos de nós pecaram? Todos pecaram. Eu posso fazer um exemplo aqui. Você pode levantar sua mãozinha aí à vontade se você quiser. Ou não levante, em nome de Jesus. Mas quantos aqui, por exemplo, já cobiçaram alguma coisa que não é sua? Passa aquele carrão na rua, aquela mansão. O pessoal que está em quarentena aí agora, vem aqueles artistas com aquela mansão bonita, 300 metros quadrados, cinema dentro de casa. E aí você olha e fala, caraca, o cara está falando para ficar em casa. Até eu queria ficar na casa dele uns 2 meses. Mas quantos de nós não cobiçamos algo? Por exemplo, quantos de nós já não mentimos? Poxa, várias vezes, meu Deus do céu, eu era um mentiroso nato. Mentia à torta e direito antes de ter contato com o Senhor Jesus, antes de nascer de novo. Eu começo a olhar e eu vejo que a gente merece ser condenado. Ué, por exemplo, você já pegou uma coisa que não é sua? Eu, quando era criança, eu ia lá com, não sei se o Gerinho tá aí, ó. Se o Gerinho tiver aí, do Varginha, aí, Gerinho do Varginha, acesse essa live. A gente saía na rua catando pininho de carro. Então eu estava roubando. Quantos roubos são necessários para fazer um ladrão? Um só. Então, diante da lei de Deus, nós estamos fadados a sermos condenados. Primeiro, porque não colocamos Deus acima de todas as coisas, mas colocamos o homem como centro de todas as coisas. Então, para pensar um minuto. Aí Deus tem a sua lei. E ele diz assim, agora eu tenho que condenar o homem. Só que Deus é sabedor do futuro, Deus conhece todas as coisas de antemão, e como a gente já leu, o Cordeiro foi morto antes da fundação dos séculos. Bem, existe o texto de Provérbios, eu até citei na outra live lá, que aquele que coloca o culpado em liberdade e condena o inocente, ele é abominável diante de Deus. Então o que Deus faz? Deus se esvazia da sua glória, se faz carne, anda perfeitamente entre os homens, e faz o quê? Se coloca no lugar do homem para poder perdoá-lo. O que ele faz? Ele se faz abominação. Ele vai padecer sobre o cetro da sua própria lei. Ele vai padecer sobre a justiça da sua própria lei. Por quê? Porque ele está colocando o culpado em liberdade. E ele, o inocente, está se colocando para pagar o preço. Então Deus consegue se manter justo e perdoar pecadores. Por quê? Porque Jesus foi o nosso bode expiatório. Um termo que a gente entende muito bem aqui no Brasil é laranja. Laranja é aquele que assume a culpa por outro.
Imagina só que aqui a gente sabe que os laranjas, geralmente é tudo farinha no mesmo saco, ali não. Jesus era perfeito. Então, por ser perfeito, a morte não tinha autoridade de prendê-lo. Assim, Cristo pode suprir a lei de Deus e pode nos salvar, e pode não somente nos salvar e rasgar a cédula de dívida que estava contra nós, mas como a morte não pôde segurá-lo, ele pode nos dar vida eterna, porque agora ele, com um corpo glorificado de homem, ele pode então ministrar aquilo que ele tem, vida e vida em abundância. É muita coisa para resumir em um trechinho, mas evangelho é isso. Evangelho é morte e ressurreição. Evangelho é cumprimento da lei por Cristo Jesus e graça sendo liberada sobre o seu povo. Amém? Então é isso. Aí olha o que Isaías fala, que as obras da nossa carne eram como trapos de imundícia. Tipo trapo de imundícia, para quem não sabe, é o absorvente da mulher, naquela época se usava panos, ou seja, era como se fosse algo, principalmente para o judeu, porque o judeu considera impuro, né, nesse momento que a mulher está passando. Como tem outras questões que também consideram impuro o homem e por aí vai. A gente não está entrando aqui entre machismo, feminismo, de fé judaica, nada disso. Mas era considerado algo totalmente impuro pelos homens. Então, o que Deus está dizendo? A sua obra de justiça não vale de nada. Você já viu aquela cena, né? O cara chega e fala assim, mas eu não fumo, eu não roubo, eu não mato, então eu vou para o céu. Mentira. Mentira. Nós só vamos para a salvação celeste, a salvação eterna, no novo céu, uma nova terra, porque o céu é transitório também. Quando a gente vai para esse período da plenitude da vontade de Deus, a gente só vai por meio de uma pessoa, a saber, Cristo Jesus. Não há nenhum outro nome que foi dado aos homens que seja lembrado para a salvação, a não ser o nome de Cristo Jesus. É isso, irmão. Sem Jesus não tem salvação. Se eu fosse você na sua casa, aproveitava que o Espírito Santo está tocando no teu coração e se arrependia dos seus pecados e cria no Senhor Jesus, porque o negócio vai ser feio depois. Porque a graça está atuando, mas um dia Deus vai ter que sentar no seu trono e como um bom juiz vai ter que condenar o culpado. Então aproveita que o caminho está aberto, né? Fala igual os flamenguistas agora, sou flamenguista não, sou tricolor, mas eles falam assim, aproveita que o muro está baixo e vem. Então aproveita que ainda tem como você ir e vem para a fé cristã, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eita glória, vamos lá gente, não sei se tem pergunta aqui não, me deu uma engrenagem aqui, rapaz, meu Deus do céu, tem pergunta aí? Se tiver, vocês me dão uma cena aí, gente, que eu engreno aqui Jesus da glória. Então vamos lá. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais do que um mero perdão. Não é simplesmente só o perdão. É muito mais que uma anistia. Ele concebe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado em seus pecados, inteiramente apagados. Ou seja, não é somente uma anistia, não é somente algo que dura um tempo, mas é algo eterno. E não somente é eterno, como é sentenciado. É assim e ponto. Coloquei o meu selo, a minha garantia de que a obra que eu comecei, eu termino até ser dia perfeito. Tem gente em obra aí na sua casa aí? Eu estou em obra, irmão. Eu estou em obra na minha vida aqui. Tem mais gente em obra aí? Levanta a mão e glorifica o Senhor aí. Eita glória! Pastor, essa história que todos os caminhos levam a Deus é um perigo? Não. É uma inverdade, é algo totalmente avesso à realidade. Existe só um caminho que leva a Deus. Afinal de contas, só um homem subiu aos céus. E quando eu falo homem, eu digo na plenitude do corpo glorificado, Jesus bate na porta dos céus e manda os portais eternos abrirem para que todos os homens possam entrar de novo. Por isso que os anjos perguntam, quem que é esse rei da glória? Porque nunca nenhum homem tinha entrado nos céus. Eita glória! É andar na contramão mesmo, Carlinhos. O evangelho é andar na contramão do mundo. É andar de verdade, de um jeito que vai avesso à natureza
humana, ou seja, só pode partir da parte de Deus, né? Vamos lá. Então ele anula todos os nossos pecados. Não somente isso, ele faz com que o homem seja considerado justo. Olha só, o novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, ele é justo aos olhos de Deus. Haja vista que houve o ladrão da cruz, creu no sacrifício de Jesus o Cristo. Então, a partir do momento que eu creio de verdade, isso é evidenciado na minha vida, o que acontece? Eu passo a ser justo diante dos olhos de Deus. Deus agora não olha para mim pelas lentes do meu pecado. Deus não olha para mim agora pelo sangue do meu pecado. Não, Ele olha para mim agora pelo sangue de Jesus. E o que a palavra de Deus vai dizer lá? Que Jesus morreu por sua noiva para apresentá-la lá como? Sem mácula, sem ruga e sem mancha. Então, aos olhos de Deus, por mais que eu seja feirinho assim, ó, eita, com essas franjas que bagunça, aos olhos de Deus nós já somos perfeitos. Afinal de contas, né, pela graça de Deus que nos foi concebida, Jesus está sobre nós. Então ele olha e não vê mais agora o meu pecado. A partir do momento que eu creio, ele vê Cristo Jesus sobre mim e sobre você. Entende? Aos olhos de Deus. Então ninguém ainda é perfeito totalmente aqui nessa terra, mas aos olhos de Deus já está tudo resolvido. Pecado para Deus é algo resolvido. Para Deus pecado é algo resolvido. Para nós não. Para nós aí já é mais complicado. Eita glória, tá aí também Bruno, Patrícia, lá de Portugal. Eita glória, louvado seja o Senhor. Deus é bom. Vamos que vamos, gente. Eita glória, deixa eu ver a hora aqui que da outra vez eu me perdi, gente. Vocês me deixaram aí falando e fui embora. Vamos lá. A tópico de número 3, a santificação do novo homem. E aqui a gente vai entrar nos negócios aqui. Eita glória. Santificação do homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, ou seja, instantaneamente, a partir do momento que eu creio, diante de Deus, já está tudo resolvido, tá bom? Agora, diante de nós, do tempo contínuo, desse momento que nós estamos caminhando na humanidade, existe uma coisa importante. Vamos lá. A regeneração é um ato instantâneo. A santificação é um processo que demanda toda a vida até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Então, me perdoa se eu falho, se eu erro, se tem alguma coisa que eu não consigo compreender a suficiência, se eu de alguma maneira posso ter cometido algo contra você. Mas uma coisa eu quero te dizer, eu estou num processo de santificação. Você está aí também sendo santificado? Todos os dias sendo santificados em nome de Jesus. Pensar que todos os caminhos levam a Deus é errado? Totalmente errado. Não existe, só existe um único caminho. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum dos outros profetas e por aí vai, religiões se arrolaram para si esse termo, e só Jesus faz isso. Ninguém mais faz isso, porque só Jesus pode ser o canal, o caminho, aquele que faz com que a gente possa retornar diante de Deus. E isso é extraordinário. Vamos lá. A santificação como posicionamento. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Pela igreja no sentido que eu olho para você, vós sois santos, né? Paulo vai dizer, orem por todos os santos. Ele não estava falando para mim orar para Pedro, José, Tiago e por aí vai. Não, ele estava falando para mim orar pela igreja, amém? Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja em processo de santificação. Vamos lá. O que é esse processo? A santificação como um processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo e realmente terá de submeter-se a um longo, disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura de varão perfeito. Bem, Paulo vai dizer que existem duas naturezas que estão operando dentro de nós, né? Para pensar aqui. São duas naturezas que estão operando diante de nós. Uma é terrena, carnal, ou seja, Paulo vai
fala assim, olha só, quem me livrará do corpo dessa morte? Está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, você vai olhar lá, eita glória, falando sobre o corpo, sobre a ressurreição incorruptível, que é aquele que semeia a corrupção, colhe corrupção, mas o que semeia no espírito vai colher no espírito, e que o espiritual é mais que o natural, né? Então ele fala do primeiro homem e do segundo homem. Olha só, para pensar um momento comigo. A gente tem duas naturezas ainda. A santificação do homem, a palavra de Deus, é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que todos sejamos a mais semelhança de Deus. Vamos lá. Para pensar aqui comigo. A gente tem o homem que pecou, pereceu e está fadado à condenação. Vem perfeito para ser o primogênito de muitos irmãos que viriam após ele, porque ele agora não é mais simplesmente um só, mas ele está dizendo, eu vou adotar vocês vão ser co-herdeiros comigo. E a ideia de Deus é fazer com que os seus filhos sejam semelhantes a Jesus, ou seja, é como se ele quer nos conformar, como diz lá o texto, conformar a imagem perfeita do seu filho. É como se você fosse uma massinha e Deus estivesse amassando aí. Aí vai amassando aquela massinha e tal, e vai indo, até que você caiba no molde e seja semelhante a Jesus. Quando Paulo está falando sobre o homem natural, ele fala que esse homem está fadado à morte, mas o homem espiritual, ele vai além disso. É por isso que eu começo a pensar, porque olha só, se Adão era um homem natural, era alma vivente, Paulo vai dizer que olha, o segundo Adão vai ser espírito vivificante, né? Eu fico maravilhado com isso, porque, olha lá, o verso número 45, assim está escrito, capítulo 15 de 1 Coríntios, assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão foi feito espírito vivificante. Então, para pensar, isso é um mistério muito glorioso, né, em Cristo Jesus. Olha o mistério aí, pega aí. Então, Paulo está dizendo assim, olha só, a princípio no Éden o homem era alma vivente. Eu posso considerar, olhando isso, que o homem é uma obra ainda em processo de conclusão. Porque ele está num período, a gente olha para o Éden, no Éden tem dia e noite, no Éden tem a semente que tem que morrer para brotar, para que nasça uma nova árvore. No Éden tem serpente, né? Que lugar que pode ser perfeito com serpente lá dentro, né? Mas assim, o conceito de perfeição ali no Éden é um conceito de perfeição natural. Entretanto, Deus está conduzindo a humanidade para um conceito de perfeição espiritual. É muito interessante isso, porque não é só espírito, é espírito vivificante. É como se fosse uma realidade realmente embutindo as duas coisas, espírito e carne. Porque como é que é o corpo que o Paulo narra ali? Não é um corpo que você vai virar fumacinha no céu. Tem gente que acha que vai para o céu virar fumacinha e ficar falando santo, santo, santo é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Não é isso, irmão. O céu é comunidade, o céu é a perfeição da plenitude do que é relacionamento. Então, Paulo está dizendo assim, o homem natural, o homem alma vivente, não pode se relacionar totalmente com Deus, porque Deus é espírito e pede com que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bem, a gente faz isso em parte agora, mas a gente vai fazer isso completamente quando? Quando isso que é corruptível, que Paulo disse, se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, isso que é carnal, ser transformado naquilo que é espírito vivificante. Então a gente vai poder se relacionar plenamente com Deus, de tal maneira que a gente vai poder ver Deus. A gente até canta lá, né? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar. Por enquanto os anjos não veem nada. Quando você vai olhar a revelação de Deus, ela é contínua. Quando que os anjos estão cheios de olhos para ver? Quando João narra que a igreja está no céu. Então a igreja vai revelar Deus a todos, ao céu e à terra. A igreja é o que faz o Deus invisível ser visível. Então, quando a gente tiver esse corpo glorificado, a gente vai poder se relacionar plenamente com Deus. E aí a Bíblia diz que aqueles seres que estão próximos de Deus estão cheios de olhos para ver. Ou seja, é a revelação perfeita de Deus. Então a gente olha que é transitória, a história da humanidade está passando. E qual é o objetivo de Deus? O objetivo de Deus é a santificação plena de Deus, dos homens,
para que os homens possam ser espírito vivificante e adorá-lo na beleza da sua santidade. Vamos entender isso aí, a gente já está quase concluindo, porque isso é muito maneiro, gente. Se vocês estudarem isso, pega o capítulo de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 15, lê lá, por favor, lê esse texto, porque esse texto é um texto de esperança maravilhoso para nós. E Paulo vai dizer, seja como for a ressurreição dos mortos, eu só quero estar presente. Não sei você, eu quero estar presente para glorificar o Senhor, não para condenação eterna. Amém? A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificarmos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a igreja volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro e profano entrará na Jerusalém celeste. Olha só, pensa comigo. A santificação é a vontade de Deus. A Bíblia diz, sede santo porque o vosso Deus é santo. Então a gente precisa entender que fé cristã não pode existir sem mudança de vida. Não pode, irmão. Se você acha que fé cristã pode existir sem mudança de vida, não pode. É impossível existir fé cristã sem mudança de vida. Olha só, eu peguei até um texto aqui de Romanos, aqui nessa Bíblia aqui, eita glória. Diz assim, ó, Romanos capítulo de número, deixa eu ver aqui, se é o 5 ou se é o 6. É os, ó, 6, verso número 1, Romanos 6, 1, diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andássemos em novidade de vida. Então, irmãos, deixa eu contar uma coisa para você aqui. Se você não andar em novidade de vida, desculpe, mas você não crê naquilo que você diz que crê. Eu ministrei na quinta-feira em uma palavra, depois você pode procurar aí se você não visualizou ela aí, na live de quinta-feira da igreja, sobre essa questão de que Deus não aceita a aparência do homem. Desculpe, a gente pode aparentar ser bonitinho, ter tudo certinho, porque se aquilo de fato não é, se aquilo de fato Cristo não está, se de fato eu não tenho mudança de vida, ó querido, desculpe, mas você ainda não creu de verdade. Qual a evidência de que alguém creu de verdade? A evidência é que a obra sobrenatural do Espírito Santo começou sobre a sua vida. Paulo vai falar, poxa, os galos pensavam assim, beleza, vamos pecar então. Já que onde a graça, onde o pecado abundou, superabundou a graça, vamos tampar pecar que está tudo resolvido. Paulo fala, vocês estão malucos? Ele fala um pouco antes, ele fala, você acha que Cristo é ministro do pecado? Cristo não veio para ser ministro do pecado, mas Cristo veio para ser ministro da santidade e da justiça de Deus, gente. Pelo amor de Deus, para pensar. É incrível. Esse processo de santificação ele ocorre quanto mais eu aprendo de Deus, mais o velho homem vai ficando para trás e um novo homem vai ser construído em mim. Mas isso primeiro, de fato, precisa acontecer no mundo espiritual. Eu preciso crer de verdade em Deus. Porque ainda que eu decore a Bíblia inteira, se eu não crer em Deus, eu vou tratar a Bíblia como um livro comum. E não é. Spurgeon mesmo vai dizer que se você realmente crê no Senhor, ou esse livro vai te afastar da prática do pecado, ou a prática do pecado vai te afastar desse livro. A palavra de Deus, ela vem para nós. Então, gente, para pensar um minutinho. Não se iluda. Ei, querido, não se iluda. Eu falei isso na quinta-feira. Cada um agora está no celular, sabe como é que está. Se está, se não está. Eu vejo aqui, por exemplo, ó, tem 42 pessoas nessa live. Quantas pessoas reclamavam da EBD porque não podia ir na EBD porque era longe da sua casa? Ah, fica difícil de eu ir porque é longe todo domingo de manhã. Está aqui a EBD chegando na sua casa. E a prova disso é que você não está aqui.
Então, irmãos, para pensar nisso. A gente é viciado em desculpas. Mas a verdade é que a gente precisa olhar para nós e pensar, cara, o que eu estou fazendo da minha fé? Será que eu tenho fé de verdade em Deus? Ou a minha fé é uma fé qualquer? Porque se eu sair na rua ali, irmão, para pensar um minutinho comigo. Se eu sair ali na rua e perguntar, você tem fé em Deus? 95% ou mais da população brasileira vai falar o quê? Eu tenho fé em Deus. E aí você pergunta nela assim, mas fé em que Deus? Aí ela diz assim, mas Deus é um só. Aí você vira para ela e diz assim, mas peraí, a fé do cara que se explode para matar os outros, ele está crendo no mesmo Deus que eu, que estou abandonando a minha vida para amar? Que tipo de Deus louco é esse que atua de tudo quanto é forma, de qualquer jeito, e fala que uma coisa é errada para um, uma coisa certa para outro? Para pensar, isso é uma loucura, isso é totalmente irracional. Aí as pessoas dizem, eu tenho fé em Deus. Que Deus, irmãos? Se é o Deus das Escrituras, meu irmão, se é a fé no Deus genuíno e verdadeiro, eu quero te dizer, a tua vida tem jeito, a tua vida tem transformação todo dia. Todo dia Deus vai te transformar, todo dia Deus vai te dar um apertado, todo dia Deus vai chegar e falar assim, deixa eu tirar um pouquinho de você para colocar um pouquinho de mim. E esse é o processo que eu e você nós estamos. Se isso não estiver acontecendo, se eu sou o mesmo há anos, se a minha fé não me transforma, que tipo de fé eu tenho, irmão? É uma religiosidade vazia, é uma religiosidade que não serve para nada, irmão. Desculpa chegar nessa manhã aqui escancarando essa realidade, mas a realidade é essa. Não é verdade, irmãos? É verdade, a verdade é essa. Se eu de verdade creio, Deus vai fazer algo extraordinário sobre a minha vida. Então a questão não é se isso é algo relativo. Não é relativo, é verdade, é fato, irmão. Ou a gente crê de fato, de verdade, ou a gente vai ter um problema seríssimo com o cristianismo. Porque qualquer fé, para quem quer ser amortecido na sua consciência, para quem quer continuar na prática do pecado, é melhor do que a fé cristã. Porque a fé cristã genuína diz, assim como tantos pregaram, assim como desde o Antigo Testamento foi dito, abandone os seus maus caminhos, as suas práticas idólatras, se voltem à vontade de Deus. Vem João Batista pregando no deserto, o que ele fala? Se arrependam, se arrependam. Sejam batizados, se arrependam. Vem Jesus o quê? Ele fala o quê? Se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem não mudou. A mensagem para o homem é: se arrependa enquanto você tem tempo de se arrepender. Porque vai chegar o dia em que a porta da graça vai ser fechada e muita gente vai ter uma surpresa muito ruim naquele dia. A saber, com a parábola das virgens. Está lá 10 virgens. São 10 virgens. Ali não está falando de gente que não é virgem, está falando que é virgem, ou seja, são 10 pessoas que acreditam na volta do Senhor Jesus, mas todas elas dormem em algum ponto, em algum momento, mas tem algumas ali que não estão preparadas, não tem acesa a chama da sua lamparina, não tem o Espírito, a garantia de que aquilo vai acontecer, que ele vai ser salvo. Eles estão ali se fazendo de faz de conta. Então, gente, para pensar, quando a porta fecha, elas ficam desesperadas. Tem muita gente que vai ficar desesperada nessa terra, meu irmão. Desesperada no dia do juízo. Por quê? Porque não ouviram a voz de Deus, recusaram a voz de Deus. A voz de Deus está batendo aí na sua vida, porque está me arrebentando aqui. Deus está falando comigo, abandona o teu mal todos os dias. Não é só um dia não, irmão. Não é só levantar a mão na igreja, não é só descer em água de batismo, não. Se eu não abandono a prática do pecado, eu estou em rebelião contra Deus. Quem é que somos nós? Somos aqueles que voltaram da rebelião. Não estamos mais rebelados contra Deus. Deus se fazia nosso inimigo, mas por Cristo Jesus, Ele nos adota como filhos. Para pensar, irmãos. A gente começou lendo João 3. Eita glória! Quero voltar lá, João 3. E a gente parou no verso número 16, quando Jesus diz a Nicodemos, né?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente fica maravilhado com esse texto. A gente decora esse texto. A gente olha para esse texto e diz, está tudo resolvido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha que maravilha, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí os universalistas vão dizer, tá todo mundo salvo, tá todo mundo uma maravilha. Não tá, porque o texto não para aí, irmão. Tem gente que lê até João 3,16, mas ele não consegue ler o restante. Olha o que diz o restante. Se você não ficar na minha palavra, porque às vezes a minha palavra é a palavra, né, que talvez não valha tanto, mas a palavra de Deus vale. Olha aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, se tiver com a sua Bíblia, você pode abrir, ó, João 3,16 em diante. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha agora o verso de número 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ó, beleza, bacana, tá vendo? Olha o verso 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, irmão. Olha só a responsabilidade. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crê no nome. Não é qualquer um, é Jesus o Cristo. Deus que se fez carne. Olha só, isso é fé cristã. O julgamento é esse. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não quer dizer que o homem não ama a luz. A luz até que é legalzinho, mas eles amam mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram mais. Tal ponto ele não quer ser santificado, não quer abandonar o pecado, não quer parar com o pecado. Está aí, está escrito aí. Olha aí. Pois aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz a fim de que não serem arguidos das suas obras. Ou seja, quem está na prática do pecado não quer ouvir verdade, não quer estar debaixo da luz. Por quê? Porque ele não quer que se incomodar com aquilo que ele faz, ele não quer se incomodar com a sua mentira, ele não quer se incomodar com a sua falta de caráter, ele não quer se incomodar com a sua falta de fé, ele não quer se incomodar com o tipo de fé que ele tem. Ele vira um doutor. A minha fé é essa, Deus conhece o meu coração. Conhece, meu irmão, é desesperado, enganoso, perverso. Ele conhece, ele está dizendo que a luz vem para mostrar o quê? Para mostrar um mundo lindo e maravilhoso. Não, a luz vem para mostrar o meu e o seu pecado. A luz vem para mostrar onde eu e você estão errando. Como um quarto cheio de bagunça. Quando você acende a luz, você fala, meu Deus, e agora? Tem que arrumar isso tudo. É isso que Jesus está mostrando. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que crê no Senhor, ele quer mais é se aproximar da luz mesmo. Para quê? Para que as obras dele sejam manifestas. E ele fala assim, eu quero abandonar isso. Eu quero largar a mentira, eu quero largar a vaidade, eu quero largar o mal, eu quero largar o pecado, eu quero largar a prostituição, eu quero largar a usura, eu quero largar isso tudo, a promiscuidade, eu quero abandonar. A luz veio até mim, eu posso ver que isso é errado. Então, irmãos, a gente precisa de verdade ser tomado pela vontade de Deus, senão a gente vai estar padecendo sobre o juízo de Deus. Deus não vai absolver todo mundo. Jesus não veio para todos, a Bíblia diz assim, e veio salvar a muitos. Graças a Deus são muitos, não são poucos, né? Mas ele veio salvar a muitos, não a todos. Por quê? Porque sobre os filhos da desobediência, diz a palavra de Deus, permanece a ira de Deus. Deixa eu ver aqui, Patrícia Santos. Então nunca vamos ser perfeitos, mas vamos estar sempre perto da perfeição, mas não ser. Porque o Senhor perfeito, mas ele diz que somos a imagem e semelhança dele. Então, Patrícia, na verdade, diante dos olhos de Deus, nós já somos perfeitos se nós cremos em Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todo esse pecado, todo esse trabalho da santificação, ele produz em nós, mas ele não nos olha mais pelo pecado que eventualmente ocorra. Pelo contrário, se nós pecarmos, olha, filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, vocês têm um advogado justo diante de Deus. Então, aos olhos de Deus, o pecado é um problema resolvido. Nós, perfeitos, estamos diante da glória de Deus. Deus não espera nada. Quem espera sou eu e você. Então, assim, durante o trilho que nós passarmos aqui, a gente tem que ter a mentalidade de Paulo. Eu não julgo ter alcançado.
Mas eu vou esquecendo das coisas que vão ficando para trás e vou diante do alvo. Qual é o alvo? Ser perfeito como Cristo é perfeito. Sede meus imitadores, assim como sou de Cristo Jesus, disse Paulo. Então, quando a gente para pensar, nesse âmbito, a gente tem que buscar a perfeição, caminhar em perfeição. Assim como Deus vira para Abraão e diz, ser tu perfeito. Como? Só através de Cristo Jesus, irmão. Só através do sacrifício que está pronto. Porque através desse sacrifício nós somos vistos como perfeitos. Por que vem a lei? Por que vem, por exemplo, Jesus lá no Monte das Oliveiras, dando a sua interpretação da lei como mestre, o Rabi Jesus? Ele está dizendo assim, olha só, eu estou mostrando para vocês que todo mundo pecou. Se arrependam agora e sigam a vontade de Deus. Então a gente faz isso, a gente segue a vontade de Deus, mas não tendo sido perfeitos diante de Deus por crer na salvação eterna de Cristo Jesus. Para nós, no tempo contínuo, ou seja, durante o longo da nossa vida, a gente vai se santificando até ser dia perfeito. Um dia vai ser dia perfeito. Se Deus quiser arrebatar, a gente arrebata. Se a gente morrer, a gente vai para a glória. Um dia vai ser dia perfeito. Espero ter ajudado aí a Patrícia Santos aí nessa questão, tá bom? Carlos Guimarães, pastor Carlos, eita glória, João. Deus abençoe, amém. Eu recebo a bênção, pastor. Eita glória, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nós estamos diante desse cenário que a gente está concluindo aqui, que a Bíblia diz, aquele que não crê já está sendo julgado, está sendo condenado. Então, se ao mesmo tempo que aquele que crê já está perfeito diante dos olhos de Deus, está tudo resolvido, glória a Deus, o processo de santificação vai acontecendo dia após dia, aquele que não crê, ele já está condenado. E um dia a Bíblia diz que ele vai se assentar no seu trono. Olha que coisa, que visão pavorosa. Vem o cordeiro, se assenta no seu trono, separa os ovelhas dos bodes, e aí, rapaz, a Bíblia diz que fogem os céus e a terra. Imagina, os céus e a terra fogem da presença dele. É como se o tempo, espaço, presente, futuro, matéria, tudo fugisse da presença de Deus. E a Bíblia diz que o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, né? E eles são empurrados para o julgamento de Deus. Então, irmãos, para pensar. Hoje você tem a oportunidade de crer no Senhor Jesus. Hoje você tem a oportunidade de reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de ter essa fé sendo gerada no teu coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essa fé que se iniciou no seu coração vai ser tão forte e poderosa que o Espírito Santo vai te levar a compreender os mistérios da palavra para que você possa ser santificado dia após dia. Então é basicamente isso. E a gente vai estar entrando na conclusão aqui. Se você tiver sua pergunta, pergunta aí, que essa é a hora, que eu já passei da hora aqui, para a gente estar encerrando. Eu vou ler a conclusão, eu vou aguardar um pouquinho a sua pergunta, se você tiver alguma pergunta. A conclusão diz assim: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus, é graça. E quando o arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque essa é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Ah, meu Deus do céu, que esperança. Eu chego a arrepiar, irmãos. Meu coração aqui se enche de alegria, porque assim como ele é, nós o veremos. Meu Deus do céu. Nós vamos revelar Deus aos céus e à terra. Esse é o mistério da igreja com Cristo Jesus. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. Nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Eita, essa é a verdade de Deus. Essa é realmente a exposição do Evangelho de Deus. Que nós, em Cristo Jesus, estaremos com Ele, o veremos. Olha que maravilha, nós o veremos, irmãos. Eita glória. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, que eu estou até emocionado só de pensar em olhar a face do meu Criador. Vivemos pela graça, mas isso não foi de graça. É verdade, minha pastora. Foi pago um alto preço para que eu e você pudéssemos estar com Deus e ser salvo. A graça não é barata, não é uma graça chula para você pegar e viver a sua vida de qualquer maneira.
Se o Filho de Deus for exposto aos teus olhos, olha o que Paulo fala para Gálatas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Paulo fala um negócio para Gálatas, irmãos, que é para os Gálatas, que é severo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver. Olha só, capítulo 3 de Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem vos fascinou? Quem chamou o seu fascínio, a sua visão, além de Deus e da sua palavra? Vocês foram fascinados pelo mal. Gente, Deus vem, crucifica o próprio Filho dele, se faz carne, crucifica-se. Para você tratar a fé cristã como qualquer coisa, como se fosse qualquer religião, religião por religião, meu irmão, está todo mundo condenado. Mas fé no Filho de Deus, fé na sua palavra, na sua escritura, de que aquilo que ele fala é verdade, e isso tem um efeito sobre a minha vida, meu irmão, só existe um único caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. E ele é Jesus, o Cristo. É isso que nós professamos. Esquece do tal relógio. Pastor, eu não posso esquecer do relógio, não. Eita, meu pastor Marconi, Deus é bom. Ainda bem que ele é bom. Porque se Deus fosse tratar a gente como os homens querem tratar a gente estava perdido. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, resolve, decide nos amar. Ele não te ama porque você é alguma coisa ou porque você faz alguma coisa. Ele decide te amar. Ele diz, eu vou fazer da humanidade o alvo do meu amor. Ele não vai revelar o seu amor nos anjos caídos, ele não vai revelar o seu amor simplesmente na criação, ele vai revelar o seu amor nos filhos. Ele vai dizer, eu vou decidir amar esse povo que sujeitou toda a criação à vaidade, que estragou tudo que eu fiz. Eu vou mostrar o quão grandiosa é a minha misericórdia. Eu vou mostrar a minha face para essa gente que se arrepender dos seus pecados. Então Deus é bom, eternamente bom. Bom sendo justo, bom sendo juiz, bom sendo gracioso, bom. Então tudo que vem de Deus é bom. Inclusive lá no dia da glória nós vamos aplaudir o juízo de Deus, porque o juízo de Deus também é bom. Aleluia, glória a Deus. Pastor, manda um bom dia para o meu primo Roberto, que está participando da live de Minas Gerais, cidade de João Monlevade. Rapaz, que nome bonito de cidade. Quero mandar um abraço para você aí, um bom dia para o Roberto, primo do seu Paulo. Muito obrigado por participar aqui conosco nessa manhã. É um privilégio de ter aqui conosco. Eita glória. Pastor, o que ocorre com o pecado no exato instante da congregação? Pastor, o que ocorre com... Dada, não entendi essa não. Dá uma explicada melhor aí para mim entender mais ou menos aí. Eu não entendi a pergunta não. Pastor Alana, hoje às 6 horas será o nosso encontro marcado. Às 6 horas tem live, ó, a live do nosso culto aí. Culto de celebração, hoje vai estar forte demais. Deus tem uma palavra poderosa para você. Por favor, quando você estiver na live, copie o link da live. Antes de você ficar na live, copie o link da live, compartilha na sua página, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, por aí vai. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, Patrício Santos. Então vamos olhar no rosto do Senhor, porque eu ouço muito que não conseguiremos olhar para Ele de tanta glória, mas vamos ter esse privilégio. Glória a Deus. Patrícia, nós vamos olhar na face do nosso Criador. A esperança dos céus, a esperança da terra, a esperança de tudo é a igreja se manifestar. Tudo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia diz, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E quando diz criação, diz a respeito de todas as coisas criadas. Então, há um mistério glorioso para a igreja revelar. A igreja, quando está no céu, ela revela a grandeza de Deus, ela revela a face de Deus. E aí a gente vai ver lá em Apocalipse 21, depois se você quiser ler, Patrícia, Apocalipse 21, está um texto maravilhoso lá que diz que o trono de Deus está com os homens, e a Bíblia diz assim, e tudo está feito. A gente não foi feito simplesmente para o Éden, a gente foi feito para Apocalipse 21, um novo céu e uma nova terra, onde o trono de Deus está na Nova Jerusalém com os homens.
E as nações virão e adorarão, e a igreja servirá ao Senhor no seu santuário. Isso é algo glorioso. A nossa porção é o Senhor. Somos como os antigos sacerdotes, que a porção deles não era na terra, mas a porção deles era o Senhor. Era estar no serviço do Senhor. E essa é a nossa porção, estar com o Senhor eternamente. E a gente vai ouvir Ele dizer, tudo está feito. Glória seja dada ao nome do Senhor. Gente, essa é a última aula, ainda dá tempo de pedir a próxima revista. Já já isso tudo vai passar. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Dadá. Isso aí, ó. Próximas lições vão ser fortes. Glória ao nome do Senhor. É imprescindível na santificação do... O que é imprescindível na santificação do homem é crer no Senhor Jesus. E a obra começa. Né? E aí a gente precisa estar adentrando a palavra, discipulado, oração. E tudo isso faz parte da manifestação da fé que nós temos, Dadá. Quando nós cremos no Senhor, nós passamos a ter um desejo que nós não tínhamos antes, que era um desejo pelo que é eterno. Então a gente passa a usufruir disso. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Pastor, mostra o novo nessa palavra para todos, por favor. Não entendi também, Dadá. Eu olhando, eita glória, olhando a Deus, a BD está uma bênção. Mostra o Noah. Noah estava batendo na porta aqui agora. Obrigado, Deus abençoe. Eita glória. EBD tá forte, é forte demais, é benção demais. Amados, quero agradecer, não tem mais perguntas ali. Então quero agradecer você que esteve aqui nessa manhã comigo, podendo partilhar a palavra de Deus. Foi um privilégio para mim estar com vocês aqui. Graças ao bom Deus que nos sustenta e nos dá vida. Eu quero desejar um domingo abençoado para você, que seja um domingo de paz no seu lar, que a provisão de Deus se achegue a você. A minha oração é para que tudo isso passe. A gente está aqui fazendo live, mas o desejo mesmo é estar pertinho de vocês, podendo olhar nos olhos, podendo estar com vocês. E certamente o Senhor tem feito grandes coisas e vai continuar fazendo e operando. Quero pedir em nome de Jesus que vocês, às 6 horas, compartilhem a live. A gente vai estar ao vivo lá na igreja, celebrando ao Senhor. É importante que vidas sejam alcançadas pela presença do Senhor. Muito obrigado pela paciência de vocês. Passei muito, pastor. Já estou aqui, quase 1h20 aqui falando. Misericórdia. Se deixar, a gente fala o dia inteiro. Mas não é adequado para o momento. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã tão especial, pelo privilégio de estarmos aqui, pela bondade do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque se não é o Senhor operar, se não é o Senhor agir, como nós nos salvaríamos? Como nós nos achegaríamos à sua graça? A cruz escancarou uma porta aos homens. A cruz escancarou um caminho aos homens e o caminho está posto, não vai ser removido. E o caminho é Jesus o Cristo, única verdade e vida em abundância. O Senhor é o único caminho, não existe outro, meu Pai. Eu não posso me apoiar na fé do meu irmão, não posso me apoiar a uma religião, não posso me apoiar a práticas vazias, eu não posso me apoiar na minha própria justiça. Mas eu posso me apoiar na justiça do Filho de Deus, eu posso me apoiar na santidade de Deus, eu posso me apoiar no Deus que não muda, porque o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Essa é a certeza. O Senhor prometeu que viria, o Senhor veio. O Senhor prometeu que nos ensinaria, o Senhor nos ensinou. O Senhor prometeu que ressuscitaria, o Senhor ressuscitou. O Senhor prometeu que nos enviaria um Consolador, e o Senhor nos enviou. E o Senhor prometeu que viria nos buscar, e essa é a nossa esperança, de que o Senhor vai nos buscar e que nós o veremos face a face. Para nós é um grande privilégio poder usufruir da sua misericórdia e ter a vida transformada dia após dia. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio dessa manhã e te louvamos pela sua santa palavra, no nome precioso de Jesus. Amém. Estenda sua mão aí na sua casa em forma de receber. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um daqueles que creem, porque aqueles que creem experimentarão da eternidade. Por isso nós proclamamos, desde hoje e para sempre. Deus vos abençoe, amados. Até mais tarde.
vai ser bênção demais em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tchau, amado.